Galera, então, CTF com Shelter Labs. Primeiramente, sobre mim, né, já foi apresentado. Sou estudante de Sistema de Informação na Universidade Federal do Ceará. Vencedor do Hacka Flag do CryptoRace 2017 Fortaleza. E estudante da área de segurança de informação, né, mais um entusiasta, né, assistindo em casa aqui em Curitiba, no evento do RoadSec. E beleza. E quem é que está por trás do Shelter Labs? Mas calma lá que eu vou falar um pouquinho mais do Shelter Labs. O Shelter Labs, quem está por trás dele é o pessoal da Morphos, o Saulo, o Leandro, o Rodrigo e mais alguns outros colaboradores que eles fazem uma plataforma de CTF para fazer com que seja aquela plataforma definitiva onde tanto o cara que nunca fez CTF na vida pode começar, quanto também aquela pessoa que já é experiente em CTF possa achar um canto para melhorar suas habilidades, certo? Mas CTF, né? O que é CTF? Onde vivem as pessoas que praticam CTF? E o que elas fazem, né? Então, antes disso, eu quero saber que até ontem, que não era o dia do RoadSec, né? Quem já conhecia CTF? Levanta a mão, por favor. Beleza. Quem já jogou CTF? Né? Então, beleza. Eu vou poder falar muito então sobre CTF. Então, o que é o Capture the Flag, né? O que é o CTF? Bom, o CTF, ele é um jogo, por assim dizer, um jogo de desafios, onde os participantes fazem desafios à procura de uma flag, que no caso é um pedaço de texto, que ele pode submeter essa flag e conseguir os pontos. Justamente para conseguir a flag tem que resolver o desafio, certo? E o CTF, ele é dividido em duas categorias. Tem o Jeopardy e tem o Attack Defense, certo? Tem uma diferença crucial entre esses dois, que eu vou explicar agora, mas fica a entender que tanto o Jeopardy quanto o Attack Defense, eles são, apesar de bem distintos um do outro, mas eles têm o mesmo objetivo, de resolver desafios para se conseguir as flags, né, que são os textos, submeter e ganhar os pontos, certo? Então, falando sobre o Jeopardy. O Jeopardy, ele é dividido em várias categorias de desafios. Aqui tem um exemplo do CTF das CISOL, que tem os desafios aqui, e tem as categorias de Web, Exploitables, Crypto, Reversing, Forensics, Recon e Trivia. Né? Cada trilha de desafios tem seus pontos, né? Obviamente, os que valem mais são os mais difíceis, requerem mais conhecimento, mais dedicação, mais tempo, né? E tem alguns que são só para ver se você tá ali fazendo, sabe? Alguns que são só para você ganhar um pontinho, para você já se sentir melhor e já continuar fazendo mais. E geralmente o Jeopardy, ele é utilizado como método de entrada de um CTF mais importante, por exemplo, de ataque e defesa. É como se ele fosse uma classificatória, certo? Quando você vai resolvendo os desafios, quando é de time ou de competidores individuais, os pontos são divididos no placar e você pode ver o progresso dos times ou dos participantes, certo? E como vocês puderam ver, cada desafio valia a sua quantidade de pontos. E alguns CTFs Jeopardy, quando a primeira pessoa resolve, para as outras que resolverem depois vai valer menos. Mas tem outros CTFs que não, que costumam valer a mesma pontuação constantemente. Também é comum a gente ver gráficos mostrando scoreboard dos times, né? Que até é uma maneira bem criativa de mostrar que alguns times têm um progresso muito grande em pouco tempo. Eu mesmo já participei de CTFs que o time que começa perdendo, está lá atrás, muito abaixo dos outros, do nada ele tem um pico, tac, e ele começa a vencer e domina a competição ali. Então também tem esse gráfico para mostrar a pontuação, e ele é a mesma função do placar, né?
Em algumas plataformas de CTF, também é comum a gente ver que tem as questões divididas nessa malha, nessa matriz aqui, e cada questão ela está com a coloração, certo? Às vezes tem a coloração de que quem já fez, ou se algum time já resolveu ela, ou se ela não foi resolvida por ninguém ainda. E é uma maneira também visual de você saber como é que estão as questões. Porque, por exemplo, se você viu uma questão que já está marcada em verde, por exemplo, que já foi feita, provavelmente ela já é mais fácil do que um azul que já está 1 hora lá e ninguém conseguiu resolver, certo? Também é uma maneira visual de indicar esse tipo de informação que é importante na competição de CTF, né? Você não tem tempo de, por exemplo, ficar olhando o computador dos oponentes, né? Nem se isso fosse permitido. Aqui no RoadSec tem um CTF, né, o Hackaflag, que tem também segue as mesmas coisas do que eu mostrei aqui, né? Que é um CTF, os desafios e tudo mais. Que também o grande objetivo é ser aquele que tem mais pontos, certo? No caso, até se na maioria dos CTFs é assim, não conheço nenhum que não seja, se alguém empatar com o mesmo número de pontos, vence aquele que conseguiu antes, certo? E o Attack Defense. Bom, o Attack Defense, como eu falei, geralmente ele tem o Jeopardy como classificatória, que ele já é mais complexo. Geralmente o Attack Defense, na verdade todos que eu conheço, são em times, porque eles são mais complexos, exigem mais trabalho. E como eles funcionam? O Attack Defense, ele são vários serviços ou máquinas virtuais que têm vulnerabilidades e cada time tem seu conjunto de máquinas virtuais. Geralmente elas são iguais de um time para o outro. E o objetivo é você achar uma vulnerabilidade na máquina do time adversário ou dos times adversários, explorar a vulnerabilidade, achar a flag e submeter a flag. Só que ao mesmo tempo você também tem que ter a sua infraestrutura para cuidar. Você tem que atacar os oponentes e defender a sua. E aí, no caso, você tem que achar vulnerabilidade na sua aplicação, fazer um patch, fazer uma correção, para que ela não possa ser explorada. E, no caso, geralmente nos ataques de defense, o time que achar a primeira flag vale mais para ele do que para os outros. Ou seja, assim que o primeiro time submete, se ela valesse 100 pontos, já não vale. Vale 80, vale 70, ela sempre vai diminuindo. Então, quanto mais gente submete, menos ela vai valer. Como eu disse, o esquema também é bem parecido com o Jeopardy do score, né, do placar, que tem os times, quantos pontos eles estão fazendo. Em alguns CTFs, como o ICTF, tem os últimos pontos da rodada, o score total do time. Porque alguns desses CTFs, eles são cíclicos. E alguns times, por exemplo, jogam mais de uma edição do CTF. E isso vai contando. Ele fica num placar, num ranking, certo? Então, beleza, né? Eu vim aqui, falei um pouco de CTF, vamos dizer que vários de vocês ficaram interessados, né? Mas, e aí? Né? Onde é que eu treino? Se você procurar CTF na internet, né? Se você achar alguma coisa a ver com CTF daqui, você vai achar várias coisas de CTF de vários outros jogos de computador, né? O Captura Bandeira. Mas, beleza. Como é que eu começo o CTF? Como é que eu saio e vou começar e matar minha primeira flag? Shelter Labs, certo? E por que o Shelter Labs? Por que não qualquer outra plataforma? Por que não qualquer outro site? Bom, o Shelter Labs é uma plataforma que ele foi pensado justamente para fazer com que aquele jogador de CTF ele realmente se sinta em casa e tenha um progresso, um aprendizado. Ele foi baseado com gamificação, ou seja, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, mas ele tem até alguns elementos que você pode ver o seu nível na plataforma, o seu progresso em tal categoria. Você pode ver seu progresso, por exemplo, eu posso ver que eu sou melhor em web do que em engenharia reversa, ou que eu sou melhor em criptografia do que em MISC. E assim você pode ficar treinando exercícios que você melhora aquela sua habilidade que você está querendo ser melhor, né? Que você está querendo aprender. Ele também tem fóruns que os usuários podem compartilhar informações.
Não só os fóruns, mas também tem várias comunidades onde o pessoal sempre é bem recebido. Todo mundo lá é bem-vindo. Grupos do Telegram, páginas do Facebook. O Shelter também tem uma parte que você tem introduções aos assuntos. Então, por exemplo, se você nunca viu uma questão web, né? Eu não posso jogar para você uma questão web mais simples que seja para você fazer e se virar, né? Então, lá também tem tutoriais e introduções para você fazer o seu primeiro desafio e matar sua primeira flag. Além do acompanhamento da evolução, como eu falei da gamificação, né, você acompanha quanto você está evoluindo em cada habilidade. E o contato com a comunidade ao redor do mundo, porque o Shelter Labs conseguiu ser uma plataforma que está sendo utilizada pelo mundo todo. Vou mostrar algumas telas aqui. Essa aqui é a tela inicial do Shelter Labs, assim que você faz sua conta, certo? Vocês podem ver aqui que no Home tem esses três botões aqui, certo? E tem tanto o Comece Aqui, que é justamente o tutorial que eu falei. Você aqui tem alguns tutoriais de alguns assuntos. Então, por exemplo, se você quer começar e hackear o seu primeiro desafio web, tem lá para você aprender o seu primeiro exercício web. Se você quiser criptografia, tem seu primeiro de criptografia aqui também, que são algumas instruçõezinhas básicas para você já começar. Além de também sugestões de livros e material. Na segunda, tem os desafios. Os desafios são desafios de CTFs reais, mesmo que aconteceram, para você não ter que ficar procurando na internet, feito louco, como eu tentei fazer algumas vezes, achar um desafio para poder treinar para o próximo CTF que você vai competir. Lá tem vários, você pode fazer quantas vezes você quiser, e são muitos mesmo, questões muito boas, de vários CTFs famosos. E, além disso, ainda tem as competições do próprio Shelter, que eu vou falar um pouquinho mais depois, que é o SHX, e alguns eventos que são cíclicos, como o de Carnaval, o de Natal, e assim por diante. Bom, aqui é a tela que eu falei dos tutoriais, né? Por exemplo, aqui o primeiro é Bem-vindo ao incrível mundo da segurança. Aqui tem um tutorial básico de como você vai começar, seu primeiro CTF, né? Sua primeira questão que você vai matar. Uma introdução básica, e aqui você pode ver na lateral, a resolução já está ruim para mim, eu acho que para vocês aí está pior ainda, está bem pequeno, mas tem toda uma lista de aplicações, aplicação web, acho da engenharia reversa, entendendo a criptografia, e assim você pode aperfeiçoar seu conhecimento, né, tendo uma base para você começar. Você não vai começar solto, ninguém vai jogar para você um livro complicadíssimo de criptografia. Aqui tem conceitos básicos, então é um bom canto para você começar se você realmente achar que não sabe nada. Pegando a ideia que eu mostrei, aqui também a gente tem uma classificação dos melhores jogadores, classificar pelos pontos que eles conseguiram. Essa classificação ajuda você a ver o perfil dos jogadores mais influentes, né, que estão há mais tempo jogando, qual o perfil deles, e também você poder se comparar, né, ter uma métrica e tudo mais. É um bom elemento que a gente viu de outros CTFs e colocamos aqui. Aqui você pode também formar times, e algumas competições do Shelter Labs, elas são exclusivas de time. Então, se você, nem que seja um time só você, o equipe, mas você tem que fazer um time para algumas. E na questão dos times também é bem interessante, porque a gente vê facilmente que cada membro é especialista em uma coisa. Um sabe mais web, ou sabe mais cripto, ou sabe mais engenharia reversa, e por aí vai. Aqui é um perfil de um jogador, certo? E no seu perfil, você pode ver a sua classificação, você pode ver o seu gráfico das suas habilidades e o seu progresso nas habilidades. No caso aqui tem Remote Exploitation, Miscellaneous, Reverse Engineering, Web Security, Forensics e por aí vai. Então você pode sempre medir seu progresso baseado em cada desafio que você conseguiu resolver. E isso é uma coisa que nenhuma outra plataforma de CTF que eu conheça, eu já vi muitas, nenhuma delas tem isso, nenhuma delas acompanha o seu desenvolvimento, nenhuma delas tem esse gamification. Além do nível também, né? Esse aqui, no nosso caso, ele é o melhor jogador que tem até agora, o número 1, e ele está no nível 4. Então, assim, é um negócio que a gente que fizeram assim, de uma maneira muito bem legal para você progredir.
Aqui é na parte dos desafios. Quando você entra na parte de desafios, você pode encontrar vários CTFs, ou grupos de CTFs que já aconteceram. E cada vez que você clica numa abazinha dessa e expande, você tem as questões do ano que esse CTF aconteceu. E aí você pode tentar várias questões. Aqui não tem nesse slide, mas também você pode filtrar que tipo de questão você vai querer. Ah, eu só quero praticar web, eu não quero praticar cripto. Tudo bem, só pratico web. Ah, só quero praticar engenharia reversa, só pratica engenharia reversa. E por aí vai. É uma plataforma que... e também tem esse painel que diz as questões que foram assinadas recentemente. Para quem gosta de novidade, né? Tem logo esse painel aqui. Aqui é um exemplo de uma questão, certo? É uma interface bem simples, que no caso tem o título da questão, a descrição, o acesso ao desafio, porque alguns desafios são remotos, eles não são diretamente na página. Alguns também têm acesso a arquivos, você baixa o arquivo daqui também clicando no botão. E aí depois que você fizer o desafio, você consegue o texto, que é a flag, e a flag você submete aqui nesse formulário. E aí submetendo, você ganha os pontos, sobe no ranking, sua autoestima sobe, seus pontos sobem, tudo fica bom. Para quem quer botar a mão na massa, tem um desafio que é muito legal, que é o Banana Shopping, que é o de web. É até bom para você dar uma esquentada, sabe? Então, se você já leu o tutorial de web que tem no Shelter Labs, eu aconselho esse desafio. O desafio é do CTF do SHX número 4, Banana Shopping, lembre disso, é muito legal isso aqui, a loja da banana. E onde é que o Shelter Lab está, né? Que lugares do mundo as pessoas usam Shelter Lab? Então a gente tem uma grande concentração de usuários no Brasil, mas ele se espalhou pelo mundo todo. E assim, a gente pode ver pessoas na Rússia, na América do Norte, então ele está sendo muito usado. E por enquanto, o massivo de usuários é do Brasil, né? Afinal, aqui é a nossa maior propaganda é com a comunidade brasileira, né? Mas ele está crescendo, porque realmente é uma plataforma muito boa. Para mim, ele é a melhor do Brasil. E assim, eu não vi nenhuma plataforma internacional que tenha sido melhor, mais aconchegante tanto para o iniciante quanto para o experiente para se jogar. E assim, para onde é que o Shelter está indo, né? O que é que está faltando no Shelter? Bom, a gente está com trilha de aprendizado, está planejando isso. Também está tentando fazer uma melhoria das funcionalidades sociais. Uma das features que foi implementada agora há pouco, essa semana, está assim, saindo do forno, foi o envio de mensagens para outros usuários, que é uma coisa que já era pedida há muito tempo. Também tem laboratórios mais complexos e realísticos. Nossos laboratórios, né, eles são dinâmicos. Então, por exemplo, se eu gero uma questão e eu passo para o meu amigo gerar a mesma questão, são dois laboratórios diferentes, independentes, mas a gente está tentando trabalhar em laboratórios mais complexos e realísticos para deixar a plataforma ainda melhor. Porque realmente não adianta ter uma plataforma de CTF de segurança e ficar preso no mundinho. Tem que ser mais próximo do real possível. E assim, todo mês tem a competição que é o SHX, que é o Shelter Hacking Express. É uma competição que dura, se eu não me engano, são 4 horas, 4 ou 5 horas. E ela é uma competição para você treinar em tempo real do CTF mesmo, né? Porque, como eu falei, as questões que a gente tem lá, você faz do seu tempo. Mas aqui no SHX tem um tempo, tem os competidores competindo com você, tem um ranking, tem um gráfico, tem todas aquelas coisas que eu mostrei. Então, assim, é uma boa para treinar, dá uma adrenalina que quando começa, tá todo mundo a mil, entendeu? Quando você aperta F5, você vê seu oponente cresceu no gráfico, você tá parado lá. É muito legal, cara. Assim, eu treinei bastante pelo SHX, aprendi muita coisa com o SHX. E eu recomendo para vocês que querem estudar CTF e segurança. Mesmo que você só queira estudar uma trilha, eu só quero aprender engenharia reversa porque quando eu quero trabalhar profissionalmente, só quero trabalhar com engenharia reversa de malware. Pô, se você não sabe nada, ou até se você sabe que quer treinar, vem pro Shelter Labs, vem fazer um SHX, porque tem até SHX também de engenharia reversa. Se eu não me engano, toda semana é um SHX, não, todo mês, né? É um SHX com tema
dedicado, assim, ou ele é web, ou ele é engenharia reversa, ou então é um SHX com tema livre. É sempre assim, alterna, um com tema dedicado e um com tema livre, um com tema dedicado e um com tema livre. E isso aqui já passou, foi o SHX 13, né? Se eu não me engano agora está no 15, que vai ser o próximo, inclusive eu acho que o próximo é amanhã. É o primeiro final de semana do mês, né? Esse agora? Então pronto, o próximo é amanhã. Então, vocês estão convidados a participar, hein? Chega lá. E é isso. Alguma pergunta, dúvida? Pois beleza, galera. Valeu.